Olá, pessoas! Meu nome é Cauane Gomes, eu sou psicóloga e estou aqui para explorar juntamente com vocês sobre o autismo. Considerando que agora, no dia 2 de abril, é o Dia Mundial do Autismo, nós viemos aqui trazer um pouco para vocês sobre esse tema que ainda é desconhecido pela sociedade. Precisamos conscientizar sobre essa síndrome, esse transtorno, que é uma maneira de funcionar atípica, um pouco diferente, em que as crianças vêm apresentando até em grandes proporções. Sabemos, ou pelo menos os artigos científicos já trazem, que antigamente nós tínhamos aí um índice de 100, a cada 100 crianças que nasciam, uma apresentava o transtorno. E esses dados vêm mudando. Hoje sabemos que a cada 40 crianças, uma já apresenta o diagnóstico de autismo. Então vamos lá. Por que a cor azul? Sabemos que a maioria das crianças, principalmente meninos, tem um maior índice de apresentar o diagnóstico. É uma questão um pouco que genética, devido a uma mutação que pode acontecer. Então, o mês de abril, ele é considerado o mês da conscientização de autismo ou o mês azul. E vamos lá, mas Cauane, o que é o autismo ou o que é o transtorno do espectro autista? Anteriormente, nós também dávamos outros nomes para esse transtorno, que era chamado como transtorno ou perturbação do espectro. Por que espectro? Porque cada criança apresenta um funcionamento peculiar. Nenhuma criança que tenha o diagnóstico de TEA terá os mesmos padrões de comportamentos ou as mesmas classificações. Eles vão ter funcionamentos diferenciados. Então, assim, não existe um autista igual ao outro. E esse transtorno é um transtorno global do desenvolvimento. O que isso quer dizer? Que as crianças, elas vão apresentar atrasos ainda bem significativos na primeira infância. Então, assim, quais atrasos que nós vamos perceber nessa criança? O atraso na fala, atraso no andar, atraso na maneira de lidar com a sua coordenação motora, na interação social, no modo de interagir quando ela vai responder a alguém. Então, assim, percebemos que as pessoas, elas classificam muito o autismo devido a criança não tem um contato visual. Mas nós sabemos que não é só o contato visual. O contato visual, ele é um dos sintomas, uma das características. Mas quando a gente vai avaliar essa criança no todo, ela vai estar apresentando outros déficits, né? O que mais leva os pais ou os familiares a procurar um psicólogo, um neuropediatra ou um profissional é o atraso na fala, né? O atraso no comportamento verbal. Porém, eu costumo sempre trazer para os meus pacientes que esse atraso, ele é só a ponta do iceberg. O que está por baixo já significa que essa criança apresenta outras e outras questões e funcionamentos neuronais que não foram ativados. Então, assim, a gente vai perceber que essa criança, na maioria das vezes, ela não tem uma atenção compartilhada, né? Ela não sabe brincar de uma maneira funcional. Ela não tem uma reciprocidade na interação, que muitas vezes é ainda percebida ali quando ela ainda está amamentando. Nós vamos verificar também que ela não partilha de objetos, de brinquedo. A maioria delas apontam com o dedo. A comunicação não verbal, dá tchau, joia. Essa criança ela não consegue executar isso de uma maneira funcional. E aí, muitas vezes, os pais eles só observam o comportamento verbal. Por quê? Acabam comparando. Poxa, o meu filho não fala. E eu tenho crianças eu conheço outras crianças, sobrinhos, meu vizinho, que já fala. E o meu filho não fala.
Então, assim, a fala, ela é só uma pontinha. O que está por baixo disso, desse funcionamento cerebral, são N fatores. Então, assim, essa criança também, na maioria das vezes, não vai responder quando a gente chama ela pelo nome. Nós vamos ter outras questões também desconhecidas, como a parte de seletividade alimentar. A criança acaba sendo muito seletiva, ou tem que ser os mesmos padrões de alimentos todos os dias. Apresentam também comportamentos repetitivos nas brincadeiras. Pega um lápis e coloca de uma forma sequencial, ou os carrinhos sempre ali na frente do olho. Tem alguns pais que chegam a dizer: meu filho ele agacha e ele fica brincando deitado. Às vezes a criança é muito agitada, muito imperativa. Cauane, mas o autismo ele também pode vir acompanhado da hiperatividade? Sim, e de até outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então nós vamos verificar que existem muitos fatores aí que são desconhecidos dos pais. E é por isso que eu chamo a atenção, né, de você que está me ouvindo, da sociedade, para estar atento que quando a gente tem uma dúvida com relação ao desenvolvimento infantil, nós devemos procurar um profissional habilitado em desenvolvimento infantil. O pediatra, né, o neuropediatra, um psicólogo infantil, um fonoaudiólogo infantil, né, um terapeuta ocupacional infantil. Por quê? São pessoas que vão estar investigando o que pode estar acontecendo com esse cérebro. Cauane, mas agora eu vejo que o autismo é modinha. Não, gente, não é modinha. O autismo, ele ficou desconhecido da sociedade durante muito tempo, porque o diagnóstico, ele é um diagnóstico clínico, ou seja, ele é feito a partir de uma avaliação multiprofissional, através da observação. Na maioria das crianças, eu poderia dizer que uma boa parte delas não apresentam alterações cerebrais que vão ficar identificadas numa tomografia, numa ressonância, até na parte genética mesmo. Algumas crianças podem trazer alguns traços, mas outras não trazem. Então, assim, a avaliação, na maioria das vezes, vai ser realmente clínica. E quando você fica esperando, né, procrastinando para levar o seu filho ao profissional, os prejuízos serão maiores. Por que esses prejuízos eles são maiores? Nessa primeira infância, tem até algumas imagens quando a gente está estudando, de quantas conexões neuronais o cérebro infantil ele faz até 1 ano de idade, até 2 anos de idade. Cauane, o que são essas conexões? Eu costumo facilitar, eu digo que é uma rede elétrica, né, como se fosse aí os fios elétricos de uma casa, a rede elétrica de uma casa. Então, para que essa rede, esses neurônios sejam ativados, é necessário que a criança seja estimulada, que esse funcionamento esteja adequado. E quando a criança ela apresenta um transtorno do neurodesenvolvimento, como o autismo, ele não faz o número de conexões esperadas para a idade, para a faixa etária dele. Então a gente vai perceber muitos atrasos, às vezes até no andar, né, na hora de se alimentar. E com isso, quanto mais a gente demora para levar ao profissional, menos conexões esse cérebro ele vai fazer, menos ativados esses neurônios eles serão. Consequentemente, os prejuízos serão maiores. E sabe-se que até os 5 anos de idade, a criança ela apresenta uma capacidade chamada de neuroplasticidade. Na verdade, todos nós temos essa neuroplasticidade, só que aí até os 5 anos ela é muito mais fácil de ser ativada. E com isso, quando os pais conseguem o diagnóstico o mais precoce possível, essa neuroplasticidade vai nos ajudar a ativar esses neurônios espelhos para que essa criança possa ter aí o seu desenvolvimento, tanto verbal quanto cognitivo. Então, assim, hoje
a intervenção precoce, no caso de crianças autistas, é a melhor forma de tratamento. Ah, doutora, mas eu fui no neuropediatra, ele levantou essa hipótese, porém, ele não fechou o diagnóstico. O diagnóstico, gente, ele é extremamente importante, mas ele não é tudo. Por quê? Se eu sei que o meu filho ele tem um atraso, eu tenho que correr atrás do prejuízo e não apenas ter a certeza de um diagnóstico. O diagnóstico a gente vai saber que aquele cérebro se enquadra ali naquele padrão. Mas tá, e o que eu posso fazer para melhorar esse padrão? Para proporcionar ao meu filho, à criança, uma melhor maneira de viver. Então, assim, e de se relacionar com o mundo, é através da intervenção. Então, se há atrasos, eu realmente sugiro que os pais, eles possam investir o máximo em terapias. Por quê, Cauane? Porque a medicação, ela vai ser usada em alguns casos. Nem todas as crianças autistas vão fazer uso do tratamento medicamentoso. Mas toda criança autista precisa do tratamento terapêutico, seja ele com o TO, que é o terapeuta ocupacional, para estar fazendo aí uma integração sensorial, seja o fonoaudiólogo, para estar estimulando aí a parte verbal, seja o psicólogo, para estar ativando os neurônios, ensinando a criança a se comportar, né, porque é uma parte comportamental, seguida aí de funcionamento cerebral, funções cognitivas e executivas. Seja o fisioterapeuta ou o educador físico, ao perceber que a criança apresenta atrasos motores. Então, assim, é um conjunto, né? Temos também o psicopedagogo, que vai nos auxiliar na parte da alfabetização. Então, os profissionais, eles vão estar buscando estimular esse cérebro, para que a criança ela possa se desenvolver e estar sendo inserida nesse contexto. O uso da medicação, como eu disse anteriormente, não é usado em todas as crianças. Por quê? Porque tem criança que tem autismo, mas ela não vem seguido de nenhuma agitação psicomotora, ela não tem dificuldade de concentração, ela não tem muitas estereotipias. Então, essas crianças, elas não vão precisar fazer tanto o uso da medicação. Agora, tem crianças que já apresentam maior necessidade. E aí o neuropediatra, ele vai estar acompanhando, né, e inserindo a medicação. Mas hoje, o que se sabe e o que se acredita é que a intervenção precoce é o melhor caminho para que a criança ela possa se desenvolver bem. Cauane, ainda falando aí um pouco do diagnóstico, né? Vocês podem questionar como que é feito. Quando os pais eles vão ao neuropediatra, costuma-se pedir uma avaliação psicodiagnóstica. Como é? Você vai no neuro, ele pede para que você retorne a um psicólogo ou vá a um psicólogo e um fonoaudiólogo, uma equipe multiprofissional, para ser aplicado escalas. Essas escalas são escalas do desenvolvimento. Então, nessas escalas nós vamos estar fazendo aí, né, uma análise do comportamento da criança e do desenvolvimento desse cérebro. Automaticamente, nós conseguimos levantar de uma maneira mais aprimorada aí onde estão os maiores prejuízos, tá? E aí o prognóstico. Como eu já reforcei para vocês, é realmente um tratamento terapêutico. Alguns casos vai precisar da medicação e hoje nós temos uma abordagem que a maioria dos neuropediatras eles pedem, que é a abordagem ABA. O que é o ABA? É uma análise aplicada do comportamento, na qual o psicólogo, o fonoaudiólogo, o TO vai estar analisando os comportamentos dessa criança e quais comportamentos nós devemos reforçar, quais comportamentos estão prejudicando no seu desenvolvimento e com isso vamos estar modulando de maneira que a criança ela consiga evoluir. Bom, e a contribuição da família para as crianças autistas? Normalmente quando se recebe um diagnóstico, os pais eles sentem muitas resistências porque realmente é difícil. Né? E muitas das vezes é desconhecido. As pessoas não têm uma compreensão. E por isso nós estamos aqui,
justamente para divulgar, para tentar, né, provocá-los a pensar mais, a conhecer mais e a se interessar por essa temática tão real, tão presente nos nossos dias, nas nossas escolas. Então, assim, a participação da família no tratamento da criança é extremamente importante. Por quê? Na maioria das vezes, as crianças elas vão passar um período curto em terapia e essa família ela terá também uma função de auxiliar o terapeuta e os profissionais a continuar estimulando essa criança dentro de casa. Quando a família abraça a causa, é mais participativa, nós temos realmente muitos ganhos com essa criança. No entanto, nós sabemos que gera um estresse muito grande. Não é fácil ter um filho autista. Muitas vezes as pessoas estão no supermercado e vê uma criança chorando ali, se jogando, batendo a cabeça. E a gente tem um costume, né, um mau hábito de julgar e de pensar que é só uma birra infantil. E às vezes não. Você pode estar se deparando com uma criança que tem um diagnóstico como esse e podemos pensar como deve ser difícil para esse pai regular essa criança. Ah, Cauane, por que regular? Porque essa criança ela tem uma alteração, às vezes sensorial, e a estimulação visual ela é tão intensa que desregula ela totalmente. Então ela entra em uma crise de choro, em crises de comportamentos repetitivos e estereotipados, na qual os pais também não sabem o que fazer. Mas eu costumo dizer que nós precisamos abraçar a causa e também termos esperança e expectativa nessas crianças, porque em muitos casos não vem acompanhado, por exemplo, de um retardo mental. A criança normalmente ela tem um grande potencial ali que é desconhecido e desvalorizado. E cabe a nós, como profissionais, como familiar, estar auxiliando e buscando fazer com que essa criança também se descubra no nosso mundo. E nós estaremos aprendendo com ela, sobre o que ela quer nos trazer, certo? E outro ponto também que eu acho importante deixar para vocês é que eu vejo que as escolas elas têm tido muitas dificuldades na inserção de crianças autistas. As crianças autistas elas realmente têm uma maneira diferenciada de aprender, mas eu quero dizer que não é impossível com que elas se desenvolvam na escola. Porém, elas vão precisar sim de um suporte a mais do que uma criança típica e muitas das vezes os profissionais eles não sabem o que fazer. E o que é indicado? Buscar conhecer como nós vamos tratar ou lidar com algo desconhecido. Então eu provoco vocês que estão me ouvindo, que estão me assistindo, a buscar saber mais sobre este mundo azul, né? É algo novo, é algo que pode nos surpreender. E o que eu acredito que mais precisamos é da empatia, é do amor, para que possamos juntos crescer com essas crianças e descobrir aquilo que elas também têm a nos ensinar.